Damos início ao lançamento do Fundo Centenário da Escola de Engenharia da URGS, com o painel Caminhos para a Inovação. Estão presentes o diretor da Escola de Engenharia da URGS, Luiz Carlos Pinto Silva Filho, a vice-diretora Carla Catem, o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz da Cunha Lambe, neste ato representando o governador Eduardo Leite, os painelistas Marciano Testa, Marcelo Lacerda, José Piquet e Marcelo Barbosa, a mediadora do painel, Marta Esfredo, e os representantes do Fundo Centenário, Renan de Davi e Olívia Pellegrini. E para abrir a noite de hoje, convidamos para o púlpito o diretor e a vice-diretora da Escola de Engenharia da URGS, Luiz Carlos Silva e Carla Catem. Boa noite. Gostaria de desejar uma boa saudação inicial a todos, falar da alegria de estar aqui, vendo essa plateia lotada com a nossa comunidade, tanto de alunos quanto egressos. Não deixa de ser um teste da validade dessa iniciativa dos alunos. Bom, então, meu nome é Carla, né, sou a vice-diretora aqui da Escola de Engenharia, e gostaria de agradecer a presença de vocês, dedicando o seu tempo, né, seu bem mais precioso, para a gente estar prestigiando, então, essa iniciativa do lançamento desse fundo centenário, que é um fundo de endowment, que tem o nome do nosso prédio da Escola de Engenharia, um nome carinhoso, sugerido pelos alunos e que foi totalmente apoiado pela direção da Escola de Engenharia. A nossa Escola de Engenharia é a maior unidade da URGS, né? A gente é centenária, tem tradição, talento e tecnologia e inovação. Tradição, porque a gente nasceu em 1893, então a gente já está com 123 anos, né? Somos mais antigos do que a própria URGS, então temos muita tradição, muito reconhecimento. Talentos, porque somos uma comunidade de 8.000 pessoas, 6.000 pessoas, alunos nos cursos de graduação, são 13, e 9 cursos de pós-graduação. E já temos nossa excelência reconhecida, tanto pelo MEC, né? Somos pelo 7º ano consecutivo, a melhor universidade do Brasil, e pela CAPES, nós somos o melhor conjunto de pós-graduação do Brasil. E temos muita tecnologia e inovação, né? A tecnologia sendo desenvolvida nos 70 laboratórios que a gente tem só na Escola de Engenharia, e inovação que a gente considera que é a melhor forma de fazermos a transferência desse conhecimento e tecnologia para resolver os problemas da sociedade. Então, eu acredito que hoje a gente está marcando história, mais uma história de sucesso nessa longa trajetória de sucesso que a gente já tem. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de agradecer muito. A gente foi agraciados pela iniciativa desses alunos de graduação e egressos. Fomos agraciados com esse presente, que para nós a gente considera um presente, essa iniciativa tão nobre e tão de sucesso que a gente pretenda que seja esse fundo. Eu tenho certeza que, com esse exemplo de iniciativa, a gente está formando não só excelentes engenheiros, mas também cidadãos, né, preocupados com o nosso futuro. Porque todo o mote dessa iniciativa de fundo de endowment são para as gerações futuras. Então, gostaria muito de deixar registrado o nosso eterno orgulho, a nossa eterna gratidão para esses meninos e meninas, né, como eu chamo eles carinhosamente, que são os responsáveis, então, pela criação desse fundo para a Escola de Engenharia. E não deixa de ser também um presente para a cidade de Porto Alegre, né, que está comemorando amanhã 247 anos. No momento que a gente consegue formar esses talentos, gerar inovação e resolver os problemas da cidade e tornar essa cidade mais atrativa e reter esses talentos, também não deixa de ser um presente para a cidade. Então, espero que Porto Alegre seja realmente um porto, né, no sentido que esses alunos viajem para o exterior, se inspirem globalmente, mas sejam também alegres, né, para retornarem a Porto Alegre e agirem localmente, como é o caso desses meninos que estão fazendo diferença na história da Escola de Engenharia e de Porto Alegre. Muito obrigada a esses meninos e meninas que estão fazendo história junto com a Escola de Engenharia e junto com a universidade. Obrigada. Obrigado a todos, né? É nosso dever falar um pouco institucionalmente aqui nesse início. E se a gente pensar numa escola de engenharia com 123 anos, vocês devem imaginar que devem ter tido muitas datas importantes
numa história mais do que centenária. Mas, com certeza, o dia de hoje se coloca entre as mais importantes dessa longa trajetória, certamente entre as top 10, né, porque ele passa a ser um marco de relacionamento vital entre essa escola e os talentos que ela acabou formando, os talentos que ela acabou entregando como presente ao mercado. Existem coisas que a gente diz, por que não acontece no nosso país, né? E em cada formatura, nesse mesmo salão de atos, que hoje é recheado por todos esses egressos, por todas essas pessoas que têm carinho pela escola, por todos esses docentes, estudantes atuais, estudantes que já foram, amigos, como o professor Jorge Aldia, aí, da PUC, que tem tanto trabalhado conosco, o Jorge Gerdau, que é uma liderança tão esclarecida e importante e motivante da nossa cidade. Ter todos vocês aqui celebrando esta causa é muito especial, né? Obrigado para cada um de vocês pelo carinho que vocês estão compartilhando conosco, né? Por quê? Porque em cada formatura a gente pede aos nossos egressos que eles não nos abandonem, que eles não hesitem em repisar esses corredores, que eles nos ajudem a criar os destinos futuros dessa instituição centenária. E alguns deles eu acho que ouviram de fato esse pedido e decidiram não só fazer reflexões, mas fazer ações. E aí o nosso mérito institucional foi simplesmente entender o que estava acontecendo, apoiar e sair da frente, como muitas das melhores ações têm nascido dos talentos da jovem Escola de Engenharia. Então, portanto, é uma celebração enorme e a gente tem que passar a palavra para aqueles que foram os grandes criadores disso. Obrigado às gerações futuras e a longa história, que eu espero que chegue a ser milenar da escola, vai se lembrar desse dia para cada um de vocês, fundadores do Fundo Centenário da Escola de Engenharia da URGS. Obrigado. Agradecemos ao diretor e à vice-diretora pelas palavras. E agora, representando o Fundo Centenário, convidamos ao palco Renan de Davi e Olívia Pellegrini. Boa noite a todos. Gostaríamos de iniciar este discurso saudando as autoridades e todos os demais aqui presentes. Para nós, que ainda somos estudantes de engenharia aqui na universidade, é um grande privilégio ocupar o mesmo púlpito por onde já discursaram nomes que tiveram extenso protagonismo na construção da história da escola e, por que não, da engenharia no país. Esse sentimento não provém apenas do fato de que estamos nos sentindo em casa, mas também pela ampla gama de possibilidades que a escola e a universidade representam para a sociedade. É impossível passar parte dos seus anos dentro da escola de engenharia e não compreender que, aqui, estamos do lado de pessoas e iniciativas que terão papel de destaque no desenvolvimento econômico e tecnológico do sul do país. Foi dessa escola que saíram e continuam saindo inúmeros engenheiros e engenheiras, empresários e empresárias, mestres e doutores, que todos os dias movimentam-se em prol de mais tecnologia e mais produtividade em nossas indústrias, negócios e pesquisas científicas. Foi nesse contexto que, em meados de 2017, um grupo de alunos e ex-alunos da Escola de Engenharia começou a reunir-se para imaginar maneiras de retribuir voluntariamente à sociedade pela educação gratuita e de alto nível que puderam acessar. Desse sentimento surgiu o Fundo Centenário, uma associação inspirada no modelo dos chamados fundos de endowment, uma prática já consolidada em universidades, museus e outras organizações em países como França e Estados Unidos, porém ainda pouco difundida aqui no Brasil. O Fundo Centenário é pioneiro porque inova na forma de gerir e investir as doações que recebe. No modelo endowment, as contribuições formam uma grande poupança perpétua, e apenas os rendimentos gerados por ela é que são utilizados para apoiar projetos. A premissa fundamental é: cada real doado hoje vai gerar para as gerações futuras o mesmo benefício que gerará para os estudantes de hoje. Tais rendimentos serão utilizados para apoiar projetos de alto impacto da comunidade acadêmica da escola, em áreas como inovação, pesquisa e ensino. Exemplos de iniciativa que poderão ser financiadas vão desde o suporte, por exemplo, a equipes de competição, grupos de pesquisa e tecnologia, e, num futuro hipotético, quem sabe, a viabilização de projetos grandiosos, como algum novo laboratório de ponta, por exemplo. O próprio nome, Fundo Centenário, dado em homenagem ao prédio histórico da engenharia, inaugurado ainda no século XIX, reflete bem o caminho que se quer trilhar.
Sonhamos com um fundo perene e sustentável, que fomente o pensamento de longo prazo e promova a excelência da escola para a perpetuidade. O Fundo Centenário pertence a todos os engenheiros e engenheiras que já passaram e que um dia passarão pela Escola de Engenharia. Convidamos todos vocês a construírem essa história conosco. Muito obrigado. Antes de iniciarmos o painel principal da noite, convidamos ao palco, por fim, um dos maiores apoiadores do projeto, o Dr. Carlos Zanini, professor da Faculdade de Direito da URGS e que nos auxiliou juridicamente em toda a nossa caminhada. Por favor. Caros alunos e alunas da Escola de Engenharia, funcionários e professores, autoridades e membros da comunidade acadêmica, boa noite. Começo minha saudação pelos alunos, porque são vocês os responsáveis por estarmos hoje aqui reunidos. No início do ano passado, fomos procurados por um grupo de alunos da Escola de Engenharia que tinha em mente um sonho, a criação do primeiro endowment gaúcho. Desde nosso primeiro encontro, não foi difícil perceber que estávamos diante de uma turma dotada de predicados muito especiais, à altura da desafiadora missão que tinham pela frente. Nosso desafio naquele momento, enquanto ainda existia no Brasil uma lei que disciplinasse os fundos patrimoniais, era a de dar forma a este sonho. Encontrar um formato jurídico que emulasse, tanto quanto possível, as características dos endowments vinculados às mais famosas instituições de ensino americanas, como Harvard e Yale. Com seriedade, dedicação, determinação e persistência, este notável grupo de alunos logrou seu intento, pôs de pé o primeiro endowment do Sistema Universitário Federal Brasileiro. Nascia, então, o Fundo Centenário. Meus caros, hoje estamos aqui reunidos não apenas para celebrar o nascimento do Fundo Centenário, mas para apoiá-lo nos seus primeiros passos. Nós, juristas, não erguemos prédios, não construímos pontes, não desafiamos a gravidade, mas também nós, juristas, temos a nossa magia. E a magia jurídica consiste aqui em pôr a serviço do Fundo Centenário uma estrutura jurídica que permita acolher uma ambição que não é pequena, a de aspirar à eternidade. O Fundo Centenário foi constituído como uma associação privada, autônoma e dotada de patrimônio próprio. Isso significa, em bom português, que o Fundo Centenário não tem prazo de validade. É diferente de todos nós. Nasce para não morrer. Esse patrimônio próprio, resultante da generosidade de muitos dos que eu vejo aqui hoje, estará estritamente vinculado a projetos da Escola de Engenharia e ao fomento do ensino. O método a ser empregado para determinar a alocação desses recursos foi exaustivamente debatido e cuidadosamente projetado, inspirado nas melhores práticas de governança. Caberá a um comitê a triagem dos projetos, que poderão ser propostos por qualquer membro da Escola de Engenharia, indistintamente e sem qualquer hierarquia. Afinal, o argumento de autoridade não tem lugar no seio acadêmico. A gestão dos recursos financeiros, esse é outro ponto importante, constitui um capítulo dos endowments que é essencial para assegurar a sua perpetuidade. No Fundo Centenário, ficará a cargo de um comitê de investimentos, integrado por pessoas com notório saber em gestão de patrimônio. Esses dois comitês de projetos e de investimentos se reportarão a um conselho deliberativo, onde terão assentos professores da escola e representantes dos associados efetivos e incentivadores. Tudo isso sob rigoroso escrutínio de um conselho fiscal. O Fundo Centenário, dada a sua estrutura e modo como foi projetado, almejando a perpetuidade, oferece a todos e a cada um de nós uma oportunidade ímpar de dar concretude àquela famosa frase: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Caríssimos alunos, funcionários e professores da Escola de Engenharia, doadores e apoiadores, marquem essas palavras: o que fazemos em vida ecoa na eternidade.
Não há como definir melhor. Vocês hoje aqui estão fazendo história. A concorrência maciça de todos a essa celebração permite antever um futuro grandioso para o Fundo Centenário. Confesso que é difícil para um advogado ser breve, não é? Mas eu prometi falar pouco, e gostaria de encerrar citando uma outra grande frase latina, que diz o seguinte: a gratidão não é apenas a maior, mas a mãe de todas as virtudes. A razão de ser e de existir do Fundo Centenário é de oferecer um instrumento, na linguagem dos engenheiros, catalisador da gratidão. E eu, então, lhes pergunto, poderia haver um propósito mais nobre do que este? Vida longa a esse Fundo Centenário, vida eterna ao Fundo Centenário, e uma salva de palmas a estes jovens que, com a sua iniciativa, souberam tocar o coração de todos, e de todos que estão aqui hoje, e enche esse salão de nobre e o nosso coração de muita alegria pelo resultado que foi alcançado. Muito obrigado e o nosso apoio a eles. Muito obrigada, Dr. Carlos Zanini. O Fundo Centenário é uma iniciativa para toda a universidade, que é um grande símbolo da cidade de Porto Alegre. Assim, convidamos ao palco o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Quero fazer uma saudação breve, como serão as minhas palavras, mas não poderia deixar, nessa semana que nós comemoramos aqui os 247 anos de Porto Alegre, nessa semana onde iniciamos amanhã um formato diferenciado de tratar das dificuldades, dos desafios e dos projetos através do Pacto pela Inovação, da formatação da mesa. Eu gostaria de fazer uma referência muito especial aqui ao professor Luiz Carlos Pinto, diretor da universidade e nosso coordenador do Pacto pela Inovação da cidade de Porto Alegre, saudando Luiz Carlos, saudar todos os professores aqui presentes, em especial os da Universidade Federal. Fazer uma referência aqui ao palestrante José Piquet, meu amigo, e saudando o Piquet, saudar todos os demais palestrantes, agradecer pelo apoio que até agora foi gratuito, do professor Piquet, à cidade de Porto Alegre, durante 1 ano e meio, para que a gente pudesse chegar na formatação da mesa do Pacto pela Inovação amanhã. Fazer uma referência aqui a todos os alunos que tiveram a iniciativa, a motivação, o planejamento e o sucesso para que essa data aqui fosse presente, na pessoa do Renan e da Olívia. Parabéns a todos vocês, grandes mobilizadores. Fazer aqui, na pessoa do Dr. Zanini, a referência a todos aqueles que fizeram a organização estrutural para que esse fundo fosse considerado. E os diferenciais que a gente vê aqui, comentava ali antes, é um fundo que inicia, mesmo que inspirado nos Estados Unidos, em uma universidade estatal pública. Acho que vai ser uma gigantesca experiência, com muitos diferenciais das experiências que já se tem em nível mundial e com todas as dificuldades que tem, né, meu amigo Aldir, quando a gente fala de inovação, de mudança, de novidade e de algo diferente. Então, quero saudar aqui a coragem. Eu acho muito importante a gratidão, mas também, que é a essência, professor Zanini, dessa estrutura aqui hoje, mas também a coragem de inovar e de fazer diferente. Se a gratidão é a mãe de todas as virtudes, eu diria que a coragem é o pai de todas as virtudes, porque também, sem ela, nós não conseguimos avançar. Então, quero apenas registrar aqui o imenso desafio de mudar o ensino, de mudar a estrutura pública, de mudar a engenharia
de mudar o jeito de se fomentar e se viabilizar financeiramente a inovação nessa área onde somos tão carentes no Brasil, na área de engenharia, e que todas essas mudanças aqui sejam também um símbolo da mudança que nós precisamos, que é uma grande mudança que vai além dos partidos, além das opiniões de condutas pessoais, além das opiniões pessoais sobre as condutas alheias, mas que a gente consiga superar, e é exemplo do pacto, com iniciativas de gratidão como essa, e de foco no bem comum, a gente consiga, como vocês o fazem aqui, mudando e iniciando um pedacinho da mudança por aqui, mudar o nosso Brasil. Parabéns, muito sucesso. Então, para iniciarmos o painel desta noite, convido para subir ao palco o Marciano Testa, fundador e CEO do Agibank. Pode sentar. Marcelo Barbosa, fundador e CEO da Lab Exames e um dos maiores executivos da saúde da América Latina. Marcelo Lacerda, um dos empreendedores de tecnologia mais reconhecidos do Brasil. José Piquet, presidente da Associação Internacional de Parques Científicos e Tecnológicos. E, por fim, a nossa mediadora da noite, Marta Esfredo, editora de economia do jornal Zero Hora. Passaremos agora a palavra para cada um dos painelistas. Em seguida, teremos uma rodada de perguntas e respostas, na qual todos os presentes podem participar, através do envio de perguntas pelo WhatsApp para o número indicado na projeção. Passo agora a palavra para o Marciano Testa. Muito boa noite a todos. Obrigado à URGS pelo convite, à Escola de Engenharia também pelo convite. Cumprimento aqui o senhor prefeito municipal, senhor Nelson Marquesan, e todos os demais professores, diretores aqui da URGS. Parabéns aí pela iniciativa. Eu venho aqui, fico muito animado, é uma satisfação para mim poder representar uma nova geração empreendedora do estado do Rio Grande do Sul. Para mim, que nasci ali na final da década de 70, vivemos aí num epicentro de um paradoxo, né, sobre tudo que nós aprendemos, né, na educação formal, que nos últimos 5, 6 anos isso vem mudando radicalmente e principalmente olhando daqui para frente. Então, essa nova geração, essas novas gerações que estão se formando agora e fazendo essa iniciativa do Fundo de Endowment, eu acredito que possam colher aí frutos incríveis com essa iniciativa. Eu queria aqui rapidamente falar um pouco até da minha história. Eu sou nascido aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma família muito humilde, sempre estudei em escolas públicas, comecei a trabalhar muito cedo e, aos 20 anos de idade, fundei uma startup, ainda na cidade de Caxias do Sul, que veio a dar origem que é hoje o Banco Digital Agibank. Hoje é um banco presente em todo o país, é um omnichannel. Nós temos hoje 620 pontos de atendimento
todas as cidades acima de 100 mil habitantes, né? E é um banco que tem hoje aí, mais de 3 bilhões aí de receita, de ativos, e opera nacionalmente. Estamos com uma iniciativa, acabamos de ser autorizados na semana passada a abrir a nossa primeira sucursal, uma operação de banco digital nos Estados Unidos, uma iniciativa que nós temos lá em São Francisco. Então, começa o nosso processo também de internacionalização e levar um pouco das nossas iniciativas para fora aí do país. Eu queria compartilhar com vocês algumas iniciativas que nós desenvolvemos lá no nosso laboratório para inspirar e mostrar um pouco do que a gente faz aqui. Onde é que eu passo aqui? Então, nós somos mais do que um banco digital, somos um banco omnichannel. A gente tem uma combinação de atendimento, tanto de canais digitais, totalmente pelo app. Você pode abrir sua conta corrente completa pelo telefone, pelo smartphone, ou também ir em uma de nossas mais de 600 lojas. Ele aqui tem uma combinação do que nós somos, né? Olhando aqui os bancos tradicionais, no meio o Agibank, e do outro lado as fintechs. Então, nós temos aí agilidade, asset light, capacidade de transformação que as fintechs têm. Também combinamos, né, uma base grande de clientes, governança, capital, que é algo que os grandes bancos também têm, e no meio nós temos aí a combinação do que é o Agibank. Como eu falei, a nossa combinação omnichannel para atendimento dos clientes, e aqui um pouco de algumas iniciativas que nós desenvolvemos no nosso lab. Esse é um sistema de pagamento por QR Code, é algo que existe na China já há alguns anos. Nós tivemos essa ideia em 2014, quando da venda do WhatsApp para o Facebook, onde nós tivemos a ideia de transformar o número do celular numa conta corrente, o que possibilita aí a capacidade de interconexão com todos os smartphones do Brasil e agora de outros países. Essa conta, ela também emula um QR Code, como vocês viram, hoje as máquinas, né, os POS da Cielo e logo outras adquirentes também poderão emular o nosso QR Code, ou seja, os correntistas do Agibank podem fazer uma compra de cartão de crédito ou débito sem o cartão, né, somente com o smartphone lendo o QR Code. Isso na China é usado pelo Alipay, do Alibaba, e o WeChat. Para vocês terem uma ideia, na China não se tem a utilização de cartão de crédito, por uma circunstância do país que é as pessoas terem acesso à tecnologia, smartphone baratos, tecnologia 5G abundante em todo o país. Eles deram um bypass nessa tecnologia de pagamentos e hoje todos utilizam aí o modelo de QR Code para fazer seus pagamentos, desde o check-in, né, no restaurante, hotel, tudo utilizando o QR Code sem precisar falar com nenhum atendente. Temos uma outra iniciativa para mostrar aqui para vocês, que é uma tecnologia baseada em IoT, né, a internet das coisas, onde nós utilizamos a placa do carro. Você pode cadastrar a placa do seu carro na sua conta corrente e ela fazer pagamentos sem fricção, ou também o Pay Smile, né? Você pode sorrir para um smartphone e você também consegue fazer um pagamento sem fricção de nenhum device. Welcome to Agibank. My name is Fernando Castro, and today we are going to show you a new experience that we are testing. Let's go to the Edge Lab, our innovation center, and check the news. Here, the cell phone has become a checking account, and we have created EdgePay, our QR code payment system.
With EdgePay, you don't need cash or card to pay a bill. But have you ever thought about paying a bill using your card and your smile? We are going to offer an IoT solution to our customers, connecting their cards to their checking accounts. Using technologies like OCR and face recognition, we are going to provide a frictionless experience. So let's see how it works. Hello, my name is Matheus Girardi, and I am the Channels Team Leader at Deutsche Bank. I'm here to present how Pay with Card works. The solution is pretty simple, and the process takes only 4 steps. The car gets at the gas station. As soon as the car gets near the pump, a recognition system identifies the plate number using OCR. The gas station attendant shows the transaction total amount. And last but not least, our customer will confirm the transaction with a smile. Easy peasy, right? In the future, we believe that could be a smart and efficient way to pay tools, gas stations, and parking lots. E isso são algumas das iniciativas que nós desenvolvemos no nosso lab, no Agibank. Tem uma série de outras em andamento. Eu queria simplesmente trazer isso para inspirar vocês de que é possível. Eu mesmo sendo um jovem, nascido numa família humilde, com muito menos condições de que todos os alunos que estão aqui hoje, conseguiu, né, através de muito trabalho, dedicação, inovação, construir, né, um banco do tamanho que é o Agibank hoje. Importante destacar que naquela época, quando fundei a startup, acho que o Marcelo também sabe bem disso, não era tão glamuroso como hoje, né? Hoje você funda uma startup, é glamuroso, você fala, você é o CEO de uma startup. Naquele tempo era uma pequena empresa, ninguém queria trabalhar com você, muito duro. Então, o ambiente para inovação, para empreendedorismo está mudando. Eu espero que vocês possam aproveitar essa onda e tudo isso que está sendo criado em Porto Alegre, que o prefeito até comentou aqui. Amanhã teremos aí a assinatura de um pacto, do Pacto Alegre, um pacto pela inovação. Queremos aí, com o engajamento de toda a sociedade, construir em Porto Alegre um grande hub de inovação, para que a gente possa dar oportunidade a todos os jovens que saiam das universidades e que saiam, inclusive, atrair talentos que estão fora ou que saíram de Porto Alegre e possam voltar a empreender aqui. Obrigado a todos, obrigado pela Escola de Engenharia e parabéns por essa iniciativa aí do Fundo de Endowment. Muito obrigada, Marciano. E agora, passo a palavra ao Marcelo Barbosa. Posso falar em pé? Claro. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, minha terra, que saí há 22 anos, então, Porto Alegre, tenho muito carinho. E queria começar dando super parabéns pela belíssima iniciativa desses estudantes aqui da engenharia. Eu tenho 2 filhos, a Rafa e o Antônio, que têm 17 e 19, fico com uma pontinha de inveja. Espero que eles façam alguma coisa parecida com o que vocês estão fazendo. Parabéns. Queria agradecer também a oportunidade que vocês me deram de percorrer a minha carreira nesses 30 anos, através de fotos. Foi uma experiência muito bacana. Então, vou começar com o meu diploma aqui da engenharia, né? Infelizmente, não foi nesse prédio aqui, foi ao lado. E aí comecei como empreendedor também, com um colega de faculdade. A gente fez uma empresa que fazia software para automação industrial, estamos falando em 1988. Foi uma iniciativa muito difícil, nada glamurosa, e a coisa caminhou, e uma das primeiras satisfações que a gente teve, né, inclusive, quando você começa como empreendedor muito cedo, você tem aquele questionamento dos pais constante, né? Puxa, meu filho, por que você não vai trabalhar em algum lugar? Então, quando a gente ganhou o prêmio, né, o Dr. Jorge está aqui, foi um dos sponsors do prêmio, o primeiro prêmio Talentos Empreendedores, que a RBS e a Gerdau patrocinavam. A gente ganhou o primeiro prêmio, naquela época tinha o primeiro lugar, depois eles não premiaram mais o primeiro, premiaram 5, a gente ganhou o prêmio, e a empresa evoluiu, só que chegou uma hora que eu achei que queria fazer algo diferente, queria estudar fora, fazer algumas outras coisas.
acabei decidindo estudar fora, fazer um MBA. Aqui as minhas cartas de aceitação, com muito orgulho do meu MBA. E aqui, talvez, uma das fotos que eu tenho mais orgulho, né, que é a Universidade de Harvard, que me acolheu de 97 a 99. E aí eu saí em 99, depois da famosa a euforia da internet, a corrida do ouro da internet, e tive a oportunidade de criar, na época, o primeiro portal brasileiro de investimentos online, o InvestiShop. A gente, na época, chamava o primeiro site que cuida do seu bolso. Eu era cliente do Marcelo Lacerda, meu amigo aqui, né, do Terra. A Terra era um grande veículo para a gente. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, né, as coisas caminharam bem, até, na época não se falava em fintech, na época se falava em online finance, e eu fui ali escolhido uma das 40 maiores lideranças do mundo de online finance, mas aí veio a bolha da internet, estourou a bolha da internet, e o projeto não continuou, infelizmente, foi vendido, o InvestiShop foi vendido para o Unibanco. E essa aqui é uma foto interessante que o Benchimol da XP recentemente colocou no LinkedIn. Logo depois da venda, né, o Benchimol é uma das crias do InvestiShop. Eu até brinco, né, que ele conseguiu fazer aquilo que nós, com o dinheiro do Bozano e da Goldman Sachs, não conseguimos. Mas é engraçado, é time, né, aquele momento realmente não foi propício, mas eu tenho uma história bacana para contar para os meus netos. Aí a bolha estourou, mudei de carreira, fui trabalhar numa empresa chamada Bradespar, que era uma empresa de investimentos. O Roger, na época, que era o presidente, o maior acionista da Vale, da NET, da CPFL. Foi uma experiência super bacana. E depois, em 2004, fui contratado pela GE para tocar a operação de saúde aqui no Brasil. Eu acho que ali foi uma renascença da minha carreira. Eu entrei em saúde, que é um mercado que eu estou há 15 anos, que eu acho fantástico. Eu acho que você, como um não médico, poder trabalhar com saúde é realmente um grande, grande privilégio. E em 2008 fui para a DASA, que era a minha maior cliente. A DASA era e é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, a quarta maior do mundo. Ela vinha num momento muito ruim, tinha tido prejuízo naquele ano, mas a gente conseguiu fazer uma virada super, super bacana. Fomos premiados como melhor empresa de saúde do Brasil, uma das 5 maiores empresas de capital aberto pelo Estadão. E aí foi vendida para o Edson Bueno. Na época, o Edson era o dono da Mil, infelizmente faleceu há 2 anos atrás, e aí meu período de DASA se encerrou, uma vez que a empresa passou a ser uma empresa familiar. Eu tive a oportunidade, depois, de tocar uma operação aqui no Brasil de uma empresa que adquiriu várias marcas, inclusive uma marca que tem uma planta aqui em Porto Alegre, que é uma fábrica de lentes. Muito pouca gente sabe, nem eu sabia, que aqui de Porto Alegre a gente exporta lentes para a China, uma operação muito bacana da Bausch Lomb aqui no norte da cidade, né? E agora virei empreendedor novamente, há 2 anos, e eu tenho um vídeo rápido aqui para mostrar o que a gente faz. Dá para rodar, por favor? Tem que clicar em cima. Chegou o Labi Exames. Exames laboratoriais de qualidade com os melhores preços do mercado. Unidades novas, modernas e fáceis de chegar, onde você é atendido com todo cuidado e eficiência. Aqui no Labi, seus exames têm resultados rápidos e confiáveis. E os check-ups Labi são uma forma simples e acessível de ter a sua saúde sempre em dia. Estamos crescendo. Temos sempre novas unidades prontas para abrir e te receber. Ou podemos ir até você. Em nosso site, você faz orçamentos e pode até pagar online, parcelando em até 12 vezes no cartão. Vem pro Labi, um jeito inteligente de fazer exames. Essa realmente, eu que fui empreendedor, comecei minha carreira como empreendedor, depois virei executivo e agora empreendedor de novo. Realmente a satisfação de você estar criando alguma coisa e principalmente criando alguma coisa que tenha um impacto em saúde pública, né? A gente consegue vender exames por preços que são de 1/10, chegam a ser 1/10, a metade do preço de concorrentes em São Paulo. A coisa tem caminhado bastante bem.
O Marcelo, de novo, está comigo, é um dos investidores. E realmente eu gosto de... Para mim, é uma satisfação imaginar que eu comecei minha carreira como empreendedor e estou finalizando como empreendedor de novo. Valeu? Deu certo? Obrigado, gente. Muito obrigada, Marcelo. Passo a palavra agora para o Marcelo Lacerda. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Francisco e aos 11 meninos. Eu acho que tem pelo menos uma menina, né? Duas, opa. Então, aos 9 meninos e as 2 meninas, o convite está aqui, uma satisfação. Eu sou barra 79 na URGS, e quando eu comecei a olhar para os professores, comecei a me assustar, porque a gente sempre vê os professores como pessoas mais velhas. E acredito que todos que eu falei hoje são uma barra mais jovem que a minha. Então, estou num momento muito assustador aqui da minha carreira. E gostei muito quando o Marcelo mencionou que os filhos dele, de 19 e 17, eu queria que se inspirasse nos 11 meninos que estão organizando aqui, nos 9 meninos e 2 meninas, estão organizando o Fundo Centenário. Eu estou com um de 23, que acabou de se formar no INSPER em Economia, e um de 19, que está no IBMEC, e eu gostaria que eles se inspirassem no Marcelo Barbosa, porque depois que eu vi as 4 aceitações no Ivy League, eu cheguei à conclusão que, preciso subir a barra, vamos nos inspirar no Marcelo Barbosa. Dito isso, eu preparei uma colinha, eu não tenho slides. Então, já mencionei que eu entrei na URGS em 79, já em 81 eu fui trabalhar na Edisa, que na época da reserva de mercado desenvolvia computadores, né? Lá eram computadores de pequeno e médio porte. Lá conheci um sócio que se transformou no sócio da minha vida, o nome dele é Sérgio Preto, acredito que ele esteja por aí, o Sérgio Preto, acuse-se. Obviamente está lá no fundo, discretamente, bastante escondido lá. E com o Sérgio Preto, bom, fiquei 3 anos na Edisa, nós desenvolvíamos, naquela época, software em nível de sistemas operacionais, então era uma coisa muito técnica, uma coisa realmente de nerds, né? Em 84 eu saí, né? O meu pai era um piloto da FAB, que estudou engenharia no ITA. O meu pai não era gaúcho, era paulista. Ele se encantou com uma jornalista gaúcha, coisa que acontece com pessoas de vários estados, né, que se encantam pelas gaúchas. Então, eu sou um produto híbrido, eu não sou exatamente um puro sangue gaúcho, infelizmente. Já numa parte confessional aqui do nosso papo. Então, me ofereceram uma posição num projeto da Embraer, que era um sistema de software, um sistema de reconhecimento do avião MX. Eu me dediquei, saí em 84 da Edisa, me dediquei até 87 a esse aviônico, né? Era uma eletrônica embarcada. Acabei como o chefe do desenvolvimento de software desse software do avião MX. Essa altura já era um sujeito relativamente velho, já tinha 26, 27 anos, já tinha conquistado uma poupança de $50 mil, e aí, quando eu estava no final desse projeto, voltando para o Brasil, era um projeto que tinha muita viagem, com o Sérgio Preto, nós começamos a Nutec. Então, Nutec, Nutecnet, ZAS e Terra, é tudo a mesma firma. Quem ouviu falar algum desses nomes? Nada como estar no Rio Grande do Sul, né, gente? É uma delícia. Muito bem, então, o Sérgio Preto e eu, nós fundamos essa companhia em 87, na época se chamava Nutec, e nós resolvemos que nós íamos... primeiro desenvolvemos um sistema de correio eletrônico. Aqui tem um episódio, eu vou contar alguns episódios rapidinho, sempre de olho no horário. Aqui tem um episódio que eu fui em 89, me mudei para São Paulo para vender o correio eletrônico, e fui visitar um dos grandes bancos do Brasil. A essa altura, acho que eu já posso falar os nomes, eu estou há 30 anos contando essa história sem falar nomes. Então, fui visitar o Bradesco, e o vice-presidente de tecnologia do Bradesco
me perguntou, puxa, Marcelo, achei sensacional, quando eu terminei no retroprojetor as minhas transparências, né? Não sei se vocês... A gente é muito jurássico, né? Quando o menino falou aqui que ele nasceu em 79. É gravíssima a situação. Quando eu mostrei minha última transparência, ele me disse assim, olha, Marcelo, achei muito inteligente esse negócio de correio eletrônico que vocês fizeram, mas eu acabei de comprar uma central nova da Siemens, de telefonia. Eu não preciso ficar esperando as pessoas lerem o e-mail para elas me dizerem, eu ligo no ramal e eu digo, não, deixa eu dar uma pensada, eu volto para o senhor amanhã. Nunca mais voltei, porque nunca consegui responder, né, essa pergunta. Mas o nosso sistema de correio eletrônico ele fez sucesso. Em 91, eu mudei para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Mountain View, porque todo o dinheiro que entrava na companhia, nós aplicávamos em desenvolvimento de um novo grandioso, uma nova grandiosa visão nossa, que se chamou Image, que era um sistema de janelas baseado em X-Windows, tudo originário do Unix, né, com uma interface gráfica chamada Motif. Era uma coisa absolutamente fantástica e nós concorreríamos com a Microsoft. Não preciso dizer para vocês que a Microsoft ganhou esse momento competitivo, né? E aí eu voltei para o Brasil em 94 para implantar. Nós éramos craques em TCP/IP, a gente tinha começamos a fazer projetos para bancos brasileiros de redes TCP/IP, fizemos todos, fizemos Bradesco, Itaú, Banco Nacional, na época Bamerindos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E aí eu fui convidado por um sujeito que eu trabalhava num programa de exportação de software do governo federal, chamado Softex, e fui convidado por um sujeito que era um gênio brasileiro, nós perdemos ele cedo, chamado Sérgio Mota, um ministro das telecomunicações na época, para um comitê que ia discutir a internet no Brasil. Éramos 6 num comitê de supostos experts, que ele chamou para discutir isso. Uma vez um ministro me disse, pô, Marcelo, você se acha aí o craque, o bambambam da internet, por que você não faz um provedor de acesso? Os manuais de provedor de acesso, a pedido do Tadao Takahashi, que era um sujeito muito mal-humorado da Unicamp, tinham sido escritos na Nutec em Mountain View. E eu disse, olha, ministro, esse negócio é um negócio de capital intensivo, a gente não tem dinheiro para fazer, não podemos competir com as empresas do sistema Telebrás. Então, quando saiu a segunda portaria proibindo as empresas do sistema Telebrás de competirem na indústria de provimento de acesso, nós lançamos a NutecNet. Então, NutecNet, ZAS e Terra, o ZAS é uma criação já do nosso casamento com a RBS, né? A RBS comprou o controle da Nutec em 96, né? E eu me lembro que o líder da RBS, que é uma pessoa muito conhecida dos gaúchos, muito querido, me disse, olha, Marcelo, disse para mim e para o Sérgio Preto, né? Ele disse, olha, esse negócio vai precisar de muito capital e vocês não têm o capital, o Grupo RBS tem o capital suficiente para fazer esse investimento, né? Isso era 96. Em 99, ele mesmo nos disse, olha, rapazes, esse negócio precisa de capital, a RBS não tem o capital suficiente para fazer, porque a demanda de capital já era tão alta essa altura, e aí nós fizemos uma associação com o Grupo Telefônica, né? O Grupo Telefônica fez um investimento na empresa e depois adquiriu o controle da empresa. E nós fizemos o IPO, né, do Terra, já como naquela época a Nutec brasileira, né, uma SA gaúcha, era a segunda maior operação do Terra. A primeira era, nós tínhamos 19 países, a primeira era a Espanha, a brasileira era a segunda, né? O Terra teve uma sacada muito forte, que foi criar um sistema de afiliadas em que depois que nós começamos a conversar com a RBS, nós íamos em todas as afiliadas Globo e falávamos para as famílias que eram as donas do sistema Globo, nós falávamos, puxa, vocês são Globo, né? Nós somos a Globo da internet, então vocês têm que fazer a parte da internet conosco.
né? A maioria entendeu o conceito, né? Então, nós tínhamos, desde a família Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, até a família Jaime Câmara, até, enfim, várias famílias viraram o ZAS local, né? Tivemos um crescimento extraordinário. Fizemos a IPO do Terra no dia 19 de novembro de 1999. Esse dia é um dia importante para mim, porque eu comprei um relógio novo, para parecer que eu era da turma, e eu apertei o botãozinho de Nasdaq, que iniciou naquele dia o pregão. Foi um momento, desses momentos de glória, né? Com uma vida cheia de altos e baixos. 4 meses depois, a bolha estourou. E eu e o Sérgio Preto tivemos aí momentos de certa angústia. Acabamos saindo bem, porque as ações do Terra foram lançadas a $13 em 19 de novembro. Em 31 de março, elas estavam a $135. Quando acabou o nosso período de lock-up, 6 meses depois, nós tínhamos um lock-up de 6 meses, elas tinham voltado para $8, né? Graças a uma sacada de última hora, nós fizemos um preço médio contra o Grupo Telefônica, tínhamos um put contra o Grupo Telefônica, e acabamos vendendo as nossas ações por €80, o que não foi nada mal. Então, uma dica para eu só estou vendo empreendedores aqui na frente, então, uma dica para vocês, quer dizer, o negócio é multifacetado e é multidomínio, né? A gente precisa dominar uma série de temas, né? Porque só a parte técnica você acaba também tendo riscos ou não tendo todos os benefícios proporcionais ao seu esforço. Muito bem, a história está ficando longa, deixa eu contar para vocês. Eu fiz outras firmas, né, depois disso, essa altura, na idade que eu estou, eu acredito que eu já entendi que eu faço firmas. Então, fiz uma outra firma chamada FBIS, não sei se alguém já ouviu falar, hoje é a maior agência digital brasileira, não é mais digital, ela tem 350 funcionários. Eu fui fundador da FBIS em 99. Quando a FBIS fracassou, em 86, eu acabei recomprando o controle de 2 fundos que tinham participado, e nós vendemos essa empresa, o controle dela, em 2011 para a WPP, e hoje ela é uma companhia WPP, ainda sou minoritário lá, e aí assumi algumas funções no grupo WPP, que eu mantenho até hoje. Depois eu fiz uma outra empresa de telecomunicações, que foi uma ideia meio de jirico, assim, acabou dando o resultado. Ela deu para os investidores, nós sempre reunimos um grupo de amigos, né, para fazer o investimento inicial. Essa empresa eu era o maior acionista, e nós compramos operações de cabo no interior do Brasil. Chegamos a reunir 24 operações de cabo, e para vocês terem uma ideia do que é esse setor, em 2016, quando nós vendemos a companhia, a NET era a maior companhia de cabo do Brasil, nós éramos a segunda. A NET tinha 7 milhões de assinantes, nós tínhamos 200 mil. Então, como havia um certo desbalanço competitivo, né, nós acabamos, depois que mudou a regulamentação de telecomunicações, e a NET construiu operações em 11 das nossas 13 maiores cidades, nós acabamos concordando com a NET em vender a companhia para a NET. Vendemos a companhia para a NET em 2016. E para encerrar aqui essa longa conversa, eu agora estou no meu 4º projeto. É uma firma que nós começamos em 2013, né? E eu acho que os empreendedores sempre acham que o seu último projeto é o melhor. Então, eu estou absolutamente apaixonado por esse projeto. É uma empresa que começou em 2013 e ela foi fundada, ela é 100% do capital brasileiro, não é 100%, ela é 97% do capital brasileiro, ela foi fundada em 2013, e nós somos 3 investidores fundadores e 3 empreendedores, né? Eles são empreendedores não da idade de vocês, eles estão na faixa dos 40, né? Mas são empreendedores especialistas em imagens, né? 2 deles ganharam Oscar num filme chamado Hugo, do Martin Scorsese, não sei se vocês se lembram desse filme. Essa companhia chama Magnopsis, é sede em Los Angeles. Nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias pioneiras, uma delas foi usada num filme chamado The Jungle Book, que é o Mowgli. E agora a gente vai lançar um filme em julho, que vocês vão amar,
que é feito da primeira à última cena com o nosso software, com essa nossa tecnologia, que é o novo Lion King. Não percam o novo Lion King, feito inteiramente com a tecnologia da Magnops em Los Angeles. Obrigado, desculpa. Muito obrigada, Marcelo. Passo a palavra agora para o José Piquet. Tem que ligar. Sí, sí. Bien, la verdad es que después de oír a estos tres emprendedores, yo podría callar y darles la palabra para debatir, pero me voy a permitir incorporar una mirada que va a ser, estamos en una escuela de ingeniería, ortogonal a lo que han dicho ellos, con el objetivo de comprender la dimensión de lo que han transmitido. Ellos son creadores de valor. Han puesto talento y tecnología para crear nuevo valor económico y también social, porque están trabajando personas en vuestras empresas, han pagado impuestos y han podido crear nueva riqueza. Y esta es la maravilla de la innovación, esta es la maravilla de la emprendeduría y esta es la maravilla de una escuela de ingeniería que, como todas las escuelas de ingeniería, tienen dos elementos críticos para la creación de valor. Talento y tecnología. Talento y tecnología. Talento que sale de esta escuela de ingeniería con conocimiento y tecnología que salen de los grupos de pesquisa de los investigadores para aplicarlo a la creación de nuevo valor. Y ese nuevo valor, sin ninguna duda, es el capturar la oportunidad de hacer banca con el teléfono móvil, de hacer nuevos sistemas de detección sanitario o de testeo, de crear nuevas formas de entertainment. El futuro no es algo que estamos esperando, el futuro es algo que estamos construyendo y que no pedimos permiso, directamente lo construimos. Pero fíjense aquí que en la teoría de Clusters of Innovation hay un tercer elemento crítico en los ecosistemas: financiación, dinero, smart money, dinero crítico en momentos críticos. El euro primero que necesito para desarrollar el prototipo, el euro primero que necesito para comprar o para que alguien me compre como cliente mi primer producto. Y es ahí cuando empezamos a ver cuán relevante es el fondo centenario en incorporar, lo digo en el sentido más clave, dinero inteligente en el ecosistema. Y ese dinero es lo que nos permite mover talento y tecnología para transformar oportunidades en valor. Ya sabemos que todo se va a digitalizar. No voy a hacer una ponencia sobre digitalización, pero sí sobre las nuevas oportunidades que vamos a tener en la transformación marquesán de la ciudad de Porto Alegre en su dimensión urbana, en el desarrollo económico Gerdau con sus empresas que están innovando. Recuerdo que hace poco me dicen, tenemos que innovar más con una empresa increíble y siguen innovando porque tienen que seguir siendo increíbles. ¿Dónde está la fuente de la innovación? Justamente está en la capacidad de ir creando valor a partir de los conceptos que pensamos en las fases tecnológicas, prototipos, en las fases de vínculo con el mercado, ver y descubrir nuevos mercados, pero sobre todo en las fases de ir creando equipos emprendedores. Porque recuerden que están en una universidad que, aparte de escuela de ingeniería, hay personas de comunicación y hay otros compañeros en el entorno que pueden complementar muy bien su equipo. Y quiero ir a esta transparencia porque para mí es la más clave. Es entender la importancia del rol universitario en los ecosistemas innovadores. Y es el saber que necesitamos emprendedores como ellos. Ellos son más que emprendedores, son serial entrepreneurs, son como emprendedores en serie que pasan de la idea al prototipo, market traction, validación de la escalabilidad, y me voy a San Francisco.
me voy a San Francisco a crear un banco, pero si en San Francisco me voy allí. Y es ahí cuando empezamos a ver que en esa fase es crítica no solo el hecho de tener talento y tecnología, emprendedores de la escuela de Carla y de Luis Carlos de ingeniería, sino también tecnología que está en el entorno. La suerte que tiene Porto Alegre, se lo digo a Marquesán, es que tiene universidades como la Universidad Federal, la PUC, Unisinos, que están realmente siendo la fuente de innovación, pero que al final necesito dinero. ¿Quién pone el primer euro en mi empresa? ¿Quién invierte el primer euro? Por eso recomiendo de forma clara que este Fondo Centenario no solo piense, saben que el Fondo Centenario va a vivir del rédito para invertir, bueno, para utilizarlo, pero el activo lo puede poner en fondos del Tesoro, no sé cómo se llama, en fondos públicos, o por qué no invertir una parte en startups de esta universidad. Pero aún más diría, en startups combinado, y aquí lanzo un mensaje, a que todos los alumnos de ingeniería empiecen a llamar a los antiguos alumnos de ingeniería. Hemos calculado con Luis Carlos que hay unos 20 o 30.000 antiguos alumnos, que seguro que son como ellos, antiguos alumnos que están dirigiendo empresas, que quizá pueden poner €1 en las startups de aquí, que pueden combinar el Fondo Centenario con una lógica de lo que nosotros llamamos Business Angels, inversores inteligentes. Hay una lógica muy interesante que se llama University Angels, inversores en el momento universitario, que pueden combinar dinero del Fondo Centenario con ese dinero necesario. ¿Pero por qué es necesario? Y Gerdau, permíteme poner tu ejemplo. Si este señor pone €1 invertido en una startup de esta universidad, está dando muchos mensajes. ¿Por qué no es el euro? Es su reputación, su experiencia, su credibilidad, por tanto lo va a poner con responsabilidad. Eso ayuda a que fondos, perdonen que no quiero que pongas todos los euros aquí, pero es ya puso, perfecto, muy bien, por ahí está. Ahí es cuando empezamos a ver la importancia de ese dinero que llama dinero, Business Angels, Venture Capital, Corporate Venturing. Aquí empezamos a tener un ecosistema que lo que está haciendo es combinar corporaciones con startups. Por eso, y no quiero alargarme mucho, podría alargarme mucho más, pero quiero entrar en la importancia del primer euro. Muy importante. Y aquí hago una llamada a todos los antiguos alumnos a que sean inversores de los alumnos. Inversores no de €1.000.000, quizá de los primeros 1.000, 2.000, 5.000 euros, trasládanlo a reales, y quizá pueden hacer lo que se llama una sindicación de inversión y por qué no combinarlo con el Fondo Centenario. Esto cambia la mirada universitaria porque ya no es que espero que alguien me contrate, sino que soy un creador de valor. Y soy un creador de valor porque tengo talento, tengo tecnología y tengo financiación. No quiero utilizar más tiempo porque creo que el debate va a ser apasionante. Muchas gracias. Muito obrigada, José. Passo a palavra para Marta Esfredo para dar início às perguntas do painel. Não se esqueçam que todos podem enviar as perguntas para o WhatsApp na projeção. Marta, por favor. Obrigada, Olívia. Boa noite a todos. Eu vou começar o debate imediatamente, só queria passar um recadinho muito rápido e explicar um pouquinho por que eu estou aqui hoje. Além de ter uma coluna de economia que se preocupa com o desenvolvimento do Estado e criação de inovação para esse Estado, eu sou uma ex-aluna da URGS. Não confesso / o quê, nem sob tortura, mas também é o meu momento pequeno, mas um momento de give back, um momento de gratidão e um momento de retribuição. Eu acho que é uma cultura... Obrigada. Quando os meninos me apresentaram essa ideia há muito tempo, eu dei uma notinha lá na coluna e fiquei pensando que bacana se isso se multiplicar no Estado. Então, eu acho que a gente tem que usar também a nossa visibilidade e tudo que a gente possa ajudar para multiplicar esse tipo de iniciativa. E passando direto para o debate,
Nós já temos muitas perguntas aqui, eu agradeço se vocês assinarem as mensagens, tá, pessoal? Vamos começar pelo Marciano, que já está mais descansado. Marciano, uma pergunta do Guilherme Andrade, que pergunta o seguinte: quais as maiores dificuldades para se entrar no mercado financeiro como banco, como fintech? E pergunta também, além disso, quais as vantagens e desvantagens de ser engenheiro dentro do mercado financeiro? Não sei se é seu caso, você é engenheiro? Não é. É uma pergunta muito inteligente. A dificuldade, na verdade, hoje, de se ter um banco versus uma fintech não licenciada, não regulada pelo Banco Central, pode ser uma vantagem, mas em algum ponto pode ser uma desvantagem. Primeiro porque a fintech ela não precisa obedecer nenhum dos quesitos de riscos, né? Os riscos regulatórios são muito pesados do ponto de vista de capital, Basileia, risco de crédito, risco de capital e crédito, enfim. Essas observações as fintechs não precisam fazer, elas podem arriscar mais. Então, normalmente, todo capital que ela consegue captar nas suas rodadas de investimento, ela usa para projetar crescimento. E quando você é um banco regulado, você tem que fazer, né, esse crescimento, esse first mover, mas também é preciso observar todos esses quesitos regulatórios. A vantagem de ser um engenheiro para o mercado financeiro é o pensamento lógico, funciona, nós temos muitos engenheiros lá no Agibank, então, normalmente, a gente vê todos eles tendo muito êxito na função. Né? A minha formação é economia e não engenharia. Um outro ponto que eu queria destacar aqui é sobre o capital. Essa corrida, vendo o Marcelo falar, claro que naquela época já existia um processo que a gente vê hoje. Hoje existe uma corrida global por uma série de disrupções, uma série de negócios, e funding, sem dúvida, é a principal carência, principalmente do Brasil. Então, realmente é uma iniciativa louvável que a Escola de Engenharia está fazendo. É claro que esse fundo centenário ele não vai suprir todas as necessidades de funding dessas startups, dessas iniciativas de inovação que vão surgir aqui na URGS, mas é, sim, um claro movimento de que ações iguais a essa precisam serem mais difundidas. Nos Estados Unidos, são quase 1.000 fundos de endowment. Hoje, esses fundos lá têm quase 500 bilhões de dólares UM, né, sob gestão, esses assets. Então, é um mundo, é um tamanho muito diferente. Eu estive agora, no final do ano, na Singularity e em Stanford, e é muito claro lá o tamanho, o fluxo de doações, né, tanto para bolsistas, como também para essas iniciativas de endowment. Nenhuma startup, nenhuma empresa de tecnologia consegue virar sem essa corrida, né, de queima de capital, que a gente chama, para fazer os first mover. Ficou claro aqui, né, Marcelo, que o first mover da Microsoft foi um pouco maior, talvez naquela época. Então, esse é o grande ponto, né? Então, queria deixar esse recado. Eu vou aproveitar a carona para a pergunta, para fazer outra, porque eu soube que um visitante lá no Agibank saiu com a seguinte dúvida: isto é um banco ou é uma empresa de tecnologia? O que é o Agibank? Eu acho que são as duas coisas. Na verdade, lá nós temos uma pegada, uma cultura muito tech. Então, quem visita lá o Agibank vê toda a formatação do banco é muito parecido com uma startup. Nós temos essa cultura de startup, apesar do nosso tamanho. Nós temos uma flexibilidade de pivotar modelos de negócios e sempre baseado, óbvio, na nossa estratégia. E o que é importante também destacar é que nós desenvolvemos um modelo próprio de gestão, que é o ASA, o Agile Scale Agibank, que é um modelo ágil na construção das nossas soluções, que facilita aí a escalabilidade dessas soluções, das plataformas. Então, é um misto, é uma fintech, né, uma empresa financeira, com tecnologia. Esse é o nosso modelo. Obrigada, Marciano. Tentando seguir a ordem aqui, à medida que as perguntas vão aparecendo, os Marcelos, agora a gente vai tratar pelo sobrenome para não fazer confusão. Então, vamos para o Barbosa. Barbosa, a pergunta do Rafael Ortiz.
essa sua iniciativa do LABI, eu ia pronunciar LABI, ainda bem que você já nos introduziu a pronúncia correta. Iniciativas como essa são uma alternativa ao que o Rafael chama de investimentos monstruosos e centralizados no SUS? Uma triangulação de microfones. Sem dúvida. A gente, mais de 80% do que a gente vende, dos nossos clientes, são clientes que não têm seguro-saúde, e a gente recebe muitos clientes que vêm com requisição de exames do SUS, do Sistema Único de Saúde, e, sem dúvida, é uma alternativa, né? É uma discussão muito mais ampla, né? A discussão do papel do SUS. Nós queremos, de alguma forma, suprir uma carência que é de pessoas que não têm seguro-saúde, mas têm algum recurso para comprar um exame de qualidade. Então, nossos preços são bastante competitivos. A gente, por exemplo, vende um hemograma a R$10, e uma das dificuldades que a gente tem, justamente, né, que a gente não imaginava, é convencer o cliente de que é um exame de qualidade. Que ele chega lá e entra na unidade... Pô, mas é uma unidade bonitinha, mas só R$10. Será que o exame é bom? Posso fazer meu adendo à pergunta do Rafael? Qual é o segredo de conseguir um custo como esse? Na realidade, o segredo é muita eficiência. A gente, boa parte dos nossos clientes, eles compram online. Então, por que eles compram online? Eles compram porque eles vão ter um desconto de 10%, e eles chegam na unidade já com os exames comprados. Eu tenho um processo de check-in muito mais rápido. A gente só faz exame, a gente não faz consulta, a gente não faz procedimento, a gente não faz exames de imagem, a gente só faz análises clínicas. Então, é uma combinação de foco, é uma combinação de tecnologia, né? Como nós somos uma empresa nova, a gente consegue usar as tecnologias disponíveis no mercado. Então, não é fácil, a nossa margem é apertada, e a gente precisa de volume, mas a gente consegue um bom resultado. Obrigada, Marcelo. Vamos passar para o outro Marcelo, que é uma curiosidade, a curiosidade do William Miller, que é um investidor anjo, que bom, temos investidores anjos presentes, que pergunta que eu fiquei também, uma questão sobre a qual eu fiquei curiosa também. Na sua opinião, Lacerda, qual é a maior razão para entre aspas, fracassos das empresas? O Piquet mencionou que vocês dois são empreendedores em série, né? Serial entrepreneurs. Qual é é uma questão de projeto, é uma questão de momento, como foi a questão da bolha, ou ecossistemas de inovação falhos à sua época? E você vê um desenvolvimento e um ambiente melhor hoje para gerar esse tipo de negócio do que na época? Obrigado, Marta. Eu acho que a pergunta ela não admite uma resposta simples, né? Mas tem de ser curta. Mas tem que ser curta. Isso vai ser impossível. Mas eu acho que, se tiver que ser curta, eu essencialmente vou dizer que é a falta de resiliência, né, que se não tentou bastante. Porque se você tiver, e seu time tiver um endurance, se você tiver capacidade, né, hoje tem uma palavra nova, que na Nutec a gente fez várias vezes, né, e depois 10 anos depois você descobre que era pivotar. Então, você reinventa a empresa. A nossa agência, a FBIS, tem 350 funcionários, ela é uma das maiores agências, e ela começou com um negócio chamado Fulano. O Fulano era um site de quiz, show, e quando o Fulano fracassou, que os fundos me chamaram, falaram, pô, Marcelo, você tinha falado que sua empresa era sensacional, olha aqui, ó, os caras gastaram todo o dinheiro do investido, foi investido $4 milhões, não era pouco dinheiro. Eu fui visitar a empresa, tinha 70 funcionários, e eu pensei em fazer uma série de TV de uma .com que tinha fracassado. Falei com alguns conhecidos, que eram donos de cadeias nacionais de televisão, nenhum achou que era uma boa ideia. E aí a gente virou uma agência.
Então, essa coisa de se reinventar, né? E com ela, já que a gente tem pouco tempo, eu só vou deixar uma outra pílula para vocês pensarem, que é não ter medo de complexidade. Porque todo mundo fala que o simples é o bacana, que o simples é o bonito. Eu detesto esse negócio de que o simples é o bonito. Uma vez eu fui assistir uma palestra do fundador da Cisco, né, e ele começou falando, e até então eu achava que isso era um mantra que tinha que ser repetido a eternidade. O simples é bonito. E ele falou assim, toda a minha vida eu ouvi que simples é bonito, aqui na Cisco, nos nossos roteadores, tem um monte de matemática, um monte de algoritmo, não tem nada simples. Então, eu resolvi lançar o seguinte mantra para a empresa, We Embrace Complexity. Então, essas duas coisas eu acho que são parte da combinação que faz as pessoas terem sucesso. E eu faço um adendinho sempre. Você mencionou o estouro da bolha das .com, ali na fronteira dos anos 2000, e a gente vê hoje um conjunto, as Big Five, que são todas empresas digitais, com um valor de mercado que gera algumas preocupações. Vocês veem algum risco, você e o Barbosa, que já passaram por isso, de uma nova bolha, um novo estouro de bolha? Eu não vejo risco de estouro de bolha. Eu acho o seguinte, a internet era de verdade. Mas não é que a internet era de verdade, é que, se você ouve o Peter Diamandis, que é um dos fundadores da Singularity, né, eu tive a oportunidade de fazer um investimento original na Singularity, fomos 8 em 2011, quando a Singularity virou privada, tem 8 investidores, né, eu fui um dos 8. E há pouco tempo descobri que é quase um fundo de endowment. Eu não espero ver algum retorno daquele investimento. Mas, muito bem. Isso foi uma alfinetada lá no Peter Diamandis. O Peter Diamandis e o Ray Kurzweil são nossos 2 fundadores da Singularity. E eles disseram, o Peter diz o seguinte, que a gente está vivendo uma era da desatomização, né? Esses dias eu vi um videozinho que você tem o computador, a impressora, a máquina fotográfica, o telefone, todos eles se reunindo num único dispositivo, que é o nosso smartphone. E depois ele fala, e depois disso vem a desmonetização, né? A tecnologia recém começou, nós estamos agora, eu acho que entrando, né, dentro da exponencial de... Isso, para vocês, é por oportunidade. Nós estamos entrando agora numa era de oportunidades quase ilimitadas para empreender em tecnologia. Então, isso é verdade, né? Então, você dizer que as Big Five, o fato das Big Five terem o maior market cap que elas têm hoje, né, da Fortune 500, eu acho que isso é só o início. Comentário rápido, Barbosa. Eu acho que tem uma questão, vou complementar o Marcelo, né, que é a questão do pivotar, concordo, mas sempre tem uma questão de timing. Muitas vezes você está à frente do seu tempo. Eu acho que a grande diferença de hoje para 2000 é que hoje você tem uma quantidade de pessoas usando a internet. Esses dias eu entrei numa clínica popular, como um bairro bem pobre assim de São Paulo. Eu entrei, tinham 9 pessoas, eu contei as 9. 8 estavam assim. Então, você tem hoje um volume de pessoas. Quando a gente fala de investimento na internet, InvestiShop, quando a gente começou lá, eram 18 mil pessoas que investiam na Bolsa. Hoje, seu dado são 800 mil. Então, assim, eu acho que realmente existe alguma preocupação, mas a quantidade, né, o mercado é muito, muito maior do que era naquela época. O ambiente mudou. Uma pergunta do Gustavo Arruda para o Piquet, que agora já está mais descansado, passou a rodada. Piquet, por sua experiência em outros países, eu combinei com o Piquet que eu faço a pergunta em português devagarinho, está tudo certo? Português, portuñol. Portuñol? Hablamos portuñol. Por sua experiência em outros países, como vê a situação de Porto Alegre acerca de outras cidades do mundo sobre o ambiente favorável ao empreendedorismo e qual a importância das políticas públicas para cambio de la situación actual de lentitud de negocios en la ciudad? Bien, esta pregunta, si me lo hubiesen hecho hace 10 años, no la podría responder. Si lo hubiesen hecho hace 3 años, podría intuirla, pero si me lo hacen hoy, que es el día anterior
a la presentación del Pacto para la Innovación, les puedo decir que es extraordinario. Es decir, hay una conciencia colectiva que Porto Alegre ha de innovar, hay una conciencia colectiva que universidades, empresas, administración y sociedad civil organizada se han de articular, y de hecho mañana presentamos formalmente lo que es el Pacto para la Innovación, no solo con una visión de ser una de las ciudades de referencia en América Latina de innovación, sino sobre todo con una misión de transformar la capa urbana, la capa económica, la capa social y la capa de gobernanza. Esto lo podría decir muy conceptualmente, pero es que estoy viendo en los detalles como los del Fondo Centenario, que la gente joven, los chicos jóvenes, la juventud está más que preparada, no está esperando, está actuando. El sábado estuve en la Fábrica del Futuro, una iniciativa brillante, de alguien que crea y transforma una antigua fábrica en una nueva forma de crear economía. Estuve en Caldeira, bueno, en el cuarto distrito en noviembre, donde vi cómo grandes corporaciones ya entienden que esto de la innovación es hablar con las startups y, por tanto, la voluntad es escuchar, conectar y conectar desafíos con acciones. He estado viendo en los parques de aquí, de esta ciudad, cómo empresas como el Santander llegan y compran una startup en Porto Alegre y deciden que es Porto Alegre el centro de América Latina para su estrategia. Ahí empezamos a ver que algo está pasando. Y algo está pasando porque capacidad hay, talento y tecnología. Quizá haría falta más financiación inteligente, y me consta que hay voluntad, y por eso aplaudo y vuelvo a aplaudir el Fondo Centenario por poner el money, el smart money, en los ecosistemas universitarios, porque los ecosistemas universitarios han de valorizar su talento y tecnología para conectar con productos y servicios. Por tanto, yo he estado, como saben ustedes, 8 años en el Ayuntamiento de Barcelona, dirigiendo el 22 Arroba, o la Oficina de Crecimiento Económico. Creo que Barcelona es una ciudad muy reconocida en términos de innovación porque hubo mucho trabajo continuo de administración pública, universidad y obviamente empresas. Ciudades como Medellín estaban mucho peor que Porto Alegre hace 10 años y 20, es decir, una situación, no sé si lo pueden imaginar, lo que es una ciudad totalmente tomada por, no quiero decir ni por quién, es decir, por un desastre de ciudad, y deciden colectivamente que se van a transformar, y ahora Medellín es una de las ciudades más innovadoras de América Latina. Tuve la oportunidad de trabajar todo un año acompañando el pacto, acompañando el proceso de conciencia colectiva de que el futuro estaba en las manos de Medellín y el futuro de Porto Alegre está claramente en sus manos. Mais perguntas? Queria que eu sempre faço o adendinho. Eu preciso primeiro fazer um esclarecimento para o público para reforçar o fato de que o Piquet, além de espanhol, mais especificamente é catalão, e a Catalunha é um Rio Grande do Sul um pouquinho assim mais entusiasmado, inclusive em alguns aspectos. E então o Piquet é especialista numa questão que é crucial para a gente aqui no Rio Grande do Sul, que é como obter consenso quando os atores divergem. ¿Cuál es el secreto para eso, Piquet? Bueno, al final el consenso llega por compartir una visión conjunta. Todo aquello que no estemos de acuerdo, no hace falta hablarlo. Y ahora no quiero hablar si uno es del Inter o del gremio y demás. No hace falta hablar. Es decir, hablemos de lo que podemos ponernos en contacto, en consenso y, por tanto, en común. Y al final es un tema de compromiso, es un tema de confianza, es un tema de inclusión, es un tema de los valores que estamos intentando transmitir en el pacto, ¿no? El pacto ha de ser un pacto que visionamos, pero sobre todo que nos comprometemos para que los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, las personas que viven en Porto Alegre tengan un futuro mejor. Gracias, Piquet. Temos tempo para mais uma rodada, então vou voltar para o Marciano. Tem uma pergunta muito interessante do Maurício Perrone, Marciano, que pergunta o seguinte: como a Agibank lida com a concorrência de outros apps do ramo financeiro, como o Nubank, por exemplo, agora temos inclusive novos atores. Você acredita que essas startups podem ocupar o lugar dos bancos tradicionais? Obrigado. Antes
Marta, de responder essa pergunta sobre a bolha da internet que você perguntou. Eu só queria fazer uma observação. Nós estamos vivendo um momento completamente diferente. O ano passado, eu andei o globo todo, andei por vários países, né, falando sobre o mercado brasileiro de fintechs, sobre o Washbank, e fica evidente um grande interesse do capital no investimento em tecnologia, seja ela financeira, health, agro, enfim, todas as startups ligadas à tech. Por isso que as big techs, na verdade, não são uma ameaça, pelo contrário, é um hedge. Se eu pudesse dizer onde é que, ao invés de você comprar ações de um old business, né, de uma GE, eu compraria, né, das big techs. Hoje, não sei se vocês viram, né, a Apple fazendo o lançamento do seu streaming, juntamente com uma operação financeira, né, lançaram o seu cartão, então o Apple Card, que vai ser um cartão digital de crédito. Essas são as iniciativas que preocupam os grandes bancos, principalmente do Brasil e do mundo, né? Quando a gente vê fintechs, as menores, elas acabam sendo hoje um modelo de P&D, de desenvolvimento de tecnologia barato para os grandes bancos. Você faz ali algumas incubações, nós mesmos temos alguns investimentos em algumas startups, outras a gente contrata serviços, e você acaba ali absorvendo aquela tecnologia até de forma mais barata. Obviamente, tem o first mover, no caso especificamente do Nubank no Brasil, ele conseguiu atrair capital global, né? Todo investimento do Nubank é um investimento global, de capital de risco e de longo prazo. Então, quando você atrai esse tipo de capital, ele não está preocupado com o curto prazo, com o resultado, e sim com o first mover. Ele vai ficar 10 anos queimando capital para crescer e se tornar, talvez, daqui 10 anos, um banco com uma certa relevância no Brasil. Mas dizer que as fintechs vão acabar com os grandes bancos é uma mentira. Não existe essa possibilidade. Vai tomar, sim, um espaço, né, principalmente um espaço em alguns segmentos, né? O segmento de payments é o mais disputado, porque a barreira de entrada é menor. Então, vocês podem ver que hoje vocês estavam acostumados a ver dois POS no Brasil, que era a Cielo ou a Rede, né, do Itaú. Hoje você tem mais de 50 adquirentes, né, para escolher tanto o varejista, a pessoa física, o pequeno e médio comerciante, onde quer receber suas vendas por cartão de crédito. Então, existe um processo de atacar os serviços de menor barreira de entrada até chegar no core banking, que é a concepção mais complexa de um banco. Agora, eu acho que elas ajudam muito a desenvolver tecnologia, a se associar com algum banco, etc. Mas o que preocupa, de fato, são as big techs. Então, quando o Google, Apple, qualquer uma dessas, né, Facebook, resolver, de fato, ir para um mercado regulado, porque eles tentam fugir desse mercado regulado, realmente nós teríamos um problema, porque a capacidade, a credibilidade, a capacidade de conversão deles é global e muito forte. Então, isso sim preocupa um movimento dessas big techs. Obrigada, Marciano. Vamos para o Barbosa. Barbosa, uma pergunta do Fábio Soares. O que Harvard trouxe de ensinamento a você que é possível aplicar nas universidades brasileiras, principalmente em termos de inovação? Obrigada, Barbosa. Eu acho que é uma competição bastante difícil, né? Quando você compara com uma escola muito rica, que tem uma história. Me lembro da minha formatura, quando bateram um sino e disseram, eu já não me lembro mais, mas tipo 300 anos, assim, né? Então, é uma história muito longa. Existem muitos ex-alunos que têm muito dinheiro e contribuem muito, a escola é muito rica, mas talvez o que a gente possa aprender aqui, né, eu vejo que um incentivo ao empreendedorismo, né? Eu acho que o empreendedorismo, e eu acredito que nunca houve um momento tão rico para se empreender. Eu tenho lido muito tenho conversado com muita gente e tenho uma convicção de que muitas indústrias vão se transformar nos próximos 5 a 10 anos, né?
Então, assim, a escola lá, ela é muito focada nisso, a área de empreendedorismo é uma área extremamente forte. Eu queria só comentar uma coisa, né, que a gente falou, né, falou-se aqui sobre fundos, e tocou, que eu acho que uma coisa que é chave nesse ecossistema de empreendedorismo, que é o investidor anjo. Eu, nos últimos 2 anos, eu devo ter feito mais de 50 reuniões com investidores, e é muito difícil você levar, por melhor que seja o time, por melhor que seja a ideia, você levantar dinheiro numa fase que você está na ideia só com o fundo. A minha empresa só existe porque foram 6 pessoas físicas, investidores anjo, que acreditaram no meu negócio e botaram dinheiro. Existe hoje em São Paulo um ecossistema de de investidores anjo bastante desenvolvido, e eu acredito, a escola de Harvard tem uma associação de investidores anjo muito atuante em São Paulo. Eu acho que esse é uma peça desse quebra-cabeça fundamental, que talvez fosse onde a cidade aqui deveria concentrar os seus esforços, em criar uma infraestrutura, um apoio jurídico para que os investidores anjos se sentissem confortáveis em investir nas empresas. Obrigada, Barbosa. Por favor, La importancia de los business angels en este proceso son los primeros inversores. Mi hipótesis de futuro es que todos los antiguos alumnos han de ser inversores de los alumnos. Quiere decir que, pero es un tema de conciencia y de responsabilidad, porque ¿quién va a invertir en un alumno o en una nueva persona que tiene 18, 20 años? Si no invierte alguien que está en el contexto de su comunidad, más allá de los friends, full family, el primer inversor profesional es el inversor ángel. Es muy, muy importante que los antiguos alumnos tomen conciencia que su retorno a la universidad es dando dinero al Fondo Centenario, pero también invirtiendo o complementando la inversión al Fondo Centenario con las startups. De hecho, esta línea, nosotros, lo digo, en el caso de La Salle en Barcelona, cada año hacemos un curso de Business Angels a los antiguos alumnos. Cada año formamos entre 40 o 50 antiguos alumnos que han de saber cómo invertir. No es que den dinero, no, en este caso es invierten, se incorporan a los consejos de administración, abren su agenda de contactos, ponen su experiencia, desarrollan estrategia con el startup y, por tanto, combinan su experiencia, la del antiguo alumno, con la energía del alumno. Por tanto, es clave lo que comentaba él de cuán importantes son los business angels en este ecosistema. Y, por tanto, cada universidad de Porto Alegre ha de crear su red de business angels. Nosotros la tenemos y cada mes presentamos combinamos Business Angel y Venture Capital, pero combinamos para presentar las iniciativas ante los inversores. Y esto es un ecosistema que se retroalimenta. ¿Y qué pasa? Que un Business Angels no invierte solo, hace una sindicación de inversión. Yo invertimos los 5 y yo soy el lead investor. Por tanto, puedo sumar 10.000, 50.000 euros. Cada uno ha puesto una parte, pero al final se suma. Eu estava achando que eu podia participar da vaquinha entre os 5 com 10 mil, mas eram euros, não eram reais. Assim, que para a próxima pergunta. Barbosa, o Guilherme Tassinari manifesta a admiração dele por você se manter atualizado. Oi? Ai, desculpa, gente. Eu sabia que... Eu fui para o sobrenome e ainda assim deu confusão. Tá certo, desculpa. Então, o Guilherme Tassinari manifesta a admiração dele por você se manter atualizado no mercado de investimento, no mercado de finanças, e pergunta, em uma era que tudo muda tão rapidamente, como se manter atualizado em tantas áreas de conhecimento tão importantes para se empreender? Meus filhos, né, eu mencionei 23 e 19, eles me acham um idiota tecnológico. Eles pensam, pô, papai, como é que as pessoas ouvem você? Eu tenho sido convidado. Frequentemente eu sou convidado. E aí eles dizem, olha, porque esses dias eu estava vendo como é que era o mecanismo de stories, né, do Instagram. E eles acham isso um show de horror, assim. Eles acham como é que você pode dar palestra e tal, num setor que...
E eu digo, pô, os idiotas são vocês, porque a gente usar plataformas de tecnologia, ou a gente ter essa destreza que vocês têm, né? Isso não significa que... porque se eu fosse desenvolver esse UX, se eu fosse desenvolver essa experiência de usuário, talvez eu desenvolvesse diferente, mas a essência está no raciocínio abstrato. A essência está em outras coisas, né, que você não... e eu acho que isso, né, os muitos anos que eu passei na URGS, né, acho que desde o colégio militar, o meu primeiro emprego foi dar aula de cálculo no primeiro ano da engenharia aqui na URGS para os meus colegas, onde eu estava ferrado financeiramente e ganhava um dinheirinho. Então, eu acho, né, que eu continuo, né, aos 58 anos, tentando a mesma coisa de sempre, fazer uma empresa que presta. E que vai ser a Magnopsis, diga-se de passagem. A Magnopsis é ultra complexa, tá? E ela não é complexa de um jeito de interface de usuário, né? A Magnopsis, ela tem... A abstração da Magnopsis é que, em cima do mundo físico, existe um layer digital. E ela está desenvolvendo um sistema operacional, ela está desenvolvendo uma linguagem baseada em geometrias que facilmente consegue deploy this digital, esse mundo digital, em cima desse sistema físico, tá? Magnopsis, que fica no centro de Los Angeles, nós tínhamos, 2 anos atrás, nós tínhamos 40 funcionários, hoje nós temos 120. No final do ano, nós provavelmente vamos ser 200 funcionários, né? E nós estamos envolvidos, assim, dos 5 projetos, acho que grandes, de realidade aumentada, ou 4 projetos grandes, nós estamos em 2, né? Nós estamos fazendo o Dubai Expo 2020, que vai ser um pavilhão inteiro, né, de immersive experiences. A Magnopsis é o principal desenvolvedor desse projeto. E nós estamos fazendo um outro projeto para uma firma grande de tecnologia, só que tudo que ela faz é segredo. Então, não dá nem para falar o nome do cliente aqui, mas é uma firma grande, acho que ela tem o maior valor de mercado. E esses 2 projetos, eles são projetos, eu me lembro, acho que foi o Isaac Asimov que disse, um dos meus heróis de adolescência, que ele disse que qualquer tecnologia realmente inovadora, ela é virtualmente indistinguível de mágica, né? Hoje, né, eu estou na Magnopsis, eu sou o maior acionista da Magnopsis, eu sou chairman. Quando eu entro lá, eu vou todo mês. E a cada 3 meses eu me surpreendo e me lembro, eu penso, pô, isso aqui é quase mágica, né? Vai ser melhor ainda se funcionar, né? Porque tem um monte de coisa que funciona mais ou menos. Mas, se a Marta me permitir, aqui, eu posso deixar uma mensagem? Por favor. Tá. Isso aqui não faz parte... Mas tem que ser curto. É um saco isso, né? A gente convive com esse... Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Quando a gente para pensar, talvez fora Embraer, eu não consigo me lembrar agora, mas o Brasil não é um criador de grandes marcas, né? Se você pensar uma grande marca mundial brasileira, né? E eu não entendo por quê, né? Quando a gente pensa em... porque o acesso a capital era muito difícil, né? Mas, em 91, nós tivemos quase um investidor angel, que é a Companhia Rio Grandense de Participações, aqui do Clóvis, né, que possibilitou o fenômeno no TEC, em 1991. Já tinha isso no Rio Grande do Sul, né? Então, o Rio Grande do Sul é um lugar extraordinário, é um lugar que as pessoas... Você pega uma URGS, né? Eu me lembro de uma vez ler um capítulo de um livro, que eu adoro, um livro da década de 90, que se chama, recomendo a todos, que se chama... How the Silicon Boys Made a Fortune and Still Can't Get a Date. É uma mistura de nerd... E ele tem lá um capítulo que mostra uma curva de Gauss, já que nós estamos aqui na Escola de Engenharia, né, em que ele mostra que o fenômeno de uma inteligência excepcional ele é estatístico. E se você olhar no Brasil, se você olhar na URGS, aqui tem o creme de la creme, né? A gente deve ter aqui, entre professores e alunos,
Então, para deixar aqui uma inquietação, né, aproveitando o professor Piquet, que tá nos trazendo um pouco da estrutura de Barcelona, que é um outro lugar encrenca do mundo, eu acho que o Rio Grande do Sul é um pouco um lugar encrenca, adorável, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente tem esse talento, tem que criar pensamento original, não copiar modelos, né, que vêm da América do Norte, mas criar algum pensamento original com um nível de abstração que seja realmente surpreendente. Obrigada, Lacerda. Eu queria anunciar que essa vai ser a última pergunta, agradecer muito a vocês a quantidade imensa de perguntas inteligentes que vieram, que não vai ser possível fazer por causa do tempo, mas agradecer o interesse e terminar tentando arredondar os nossos momentos aqui, terminar com uma pergunta para o Piquet, que junta este momento com o momento de amanhã, com o momento do futuro, que é, pergunta do Marcos Gil. O que precisa mudar para Porto Alegre ser, de fato, um polo de inovação? E, em uma visão de futuro, onde você visualiza Porto Alegre en 5 años? Bien, de hecho, como se comentaba ahora, es clave que Porto Alegre, es una paradoja, sea la primera milla de la innovación del mundo. Es una paradoja, pero la paradoja es que la dimensión local es una variable competitiva global, siempre y cuando lo que haga aquí sea único, diferencial, disruptivo, y, por tanto, aprenda en Porto Alegre para escalar en el mundo. Esto es algo que solo es posible cuando hay un contexto de mercados sofisticados, pero sobre todo de primeros clientes que utilizan el sistema sanitario de forma diferente, el sistema bancario de forma diferente, el sistema de entertainment o de conectividad de forma diferente. Por tanto, en la medida que haya prototipaje, pilotos y búsqueda de modelos de negocio en la fase inicial, estaremos en la fase inicial que comentaba para poder hacer market traction, validación de la escalabilidad, América Latina, y después ya salida hacia afuera. Este es un elemento para mí muy determinante. ¿Qué tiene de bueno Porto Alegre? Que tiene empresas, perdona Gerdau, porque vuelvo a citar, tiene empresas y empresarios que ya han hecho este recorrido en el pasado. Por tanto, que pueden dar confianza para escalar, y el desafío es conectar emprendedores con corporaciones. Ahí es cuando empezamos a crear el ecosistema, emprendedores y corporaciones, porque las corporaciones saben que los emprendedores son la fuente de innovación disruptiva, y entre medio es cuando aparece una vez más los fondos de Business Angels, Venture Capital y Corporate Venturing. Yo creo que en la visión que estamos trasladando en el pacto, Porto Alegre es un tema de responsabilidad de todos, ¿no? Ha de ser una de las top 5 de referencia en América Latina, sin ninguna duda, y vuelvo a decir, ya no es Brasil la referencia, perdonen, no es Brasil, es América Latina, porque ahí, en esa región, tiene que ser el punto donde Santander, George Audi, viene y dice, pongo aquí el centro para América Latina. ¿Pero por qué lo ha puesto? Porque un emprendedor ha demostrado ser innovador, ha comprado la empresa y crece orgánicamente desde el emprendedor. No es porque le digo, venga usted de Santander que le regalo el suelo o que le rebajo los impuestos. No, no, venga usted porque esta ciudad es la ciudad más innovadora de América Latina. Só enquanto a Olivia chega, agradecer aos 4 painelistas, obrigada, pedir desculpas pela solicitação de respostas curtas, principalmente ao Lacerda, que foi a maior vítima, e agradecer a vocês todos. Em nome do Fundo Centenário, a gente também gostaria de te agradecer, Marta, e a todos os demais panelistas. A Escola de Engenharia já é mais que centenária. Hoje, damos mais um passo para perpetuá-la para a eternidade. O Fundo Centenário é composto por doações de pessoas e empresas. Convidamos vocês a acessarem nosso site, conhecerem mais a iniciativa
e contamos com o apoio de todos. Muito obrigada e boa noite.